Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos juntos para aproveitar os ensinamentos trazidos pelas mensagens através de Jesus, através de todos os bons irmãos que sempre nos ajudam para o nosso crescimento espiritual. E hoje, estamos novamente juntos aproveitando esta grande oportunidade. Hoje nós temos a alegria de estar com nossa irmã Bianca Rodrigues de Marco,
A nossa Bianca, né? Nossa, que a gente diz, né? Da nossa casa da paz. Ela vai falar sobre guardar os mandamentos de Deus. Um assunto, cada vez mais estamos falando do Evangelho, falando sobre as mensagens trazidas pelo nosso irmão maior. E isso é muito importante cada vez mais para as nossas reflexões, para a nossa transformação íntima. E para iniciarmos com a nossa harmonização, eu trago uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição 174, que fala Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, disse Jesus. E isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Emmanuel então nos diz: permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre, após a morte dele, e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, meus queridos irmãos, já envolvidos por essa mensagem de Emmanuel, convido a todos para agora unirmos os nossos pensamentos, os nossos corações, junto ao nosso querido Mestre Jesus. Irmão maior, aqui estamos, querido irmão, em nome dessa divina luz, aproveitando todas essas bênçãos que estão sendo trazidas na noite de hoje. Pedimos um envolvimento a cada lar, aonde esta mensagem está sendo levada, e a todos do nosso querido planeta, Senhor. Que mesmo não estando em nossa casa física, casa espírita física, nós estamos, cada um em seu lar, ligados a Ti, em coração, Mestre, ligados a toda essa espiritualidade de amor
que tanto nos dá apoio todos os dias de nossa caminhada. Agradecemos por essas bênçãos, Senhor, e te pedimos também o envolvimento à nossa irmã Bianca, que as palavras dela possam vir de encontro aos nossos corações e que possamos guardar cada vez mais os ensinamentos trazidos e colocá-los na nossa vivência, na prática do nosso dia a dia, para melhorarmos como espíritos, aproveitando esta grande oportunidade da vida. Obrigado, querido Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade da Casa da Paz. Estejam conosco, ampare-nos, nos fortaleçam e que possamos aprender todas as mensagens, todas as intuições, tudo o que é trazido, que a gente possa entender a verdade da mensagem. Obrigado, querido Mestre, obrigado à luz divina, fortalecendo nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, vamos aproveitar o nosso estudo da noite. Um bom estudo para todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver no nosso estudo da noite de hoje e que as bênçãos da nossa Mãe Maria possam recair sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, a nossa família, né? Bom, o nosso estudo da noite de hoje tem como tema guardar os mandamentos de Deus. Esse tema, ele é o título de um capítulo do livro Sermão da Montanha de Rodolfo Caligares. Um livro bastante interessante para a gente compreender o Sermão da Montanha, as suas passagens, para a gente poder entender a essência desse momento, né, tão importante até hoje para a nossa compreensão do que é ser espírito imortal, né? Bom, a bibliografia que nós usamos foi o livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Nós usamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro Caminho das Virtudes, de Jason de Camargo, um livro que eu recomendo bastante, porque ele tem conteúdos muito importantes para a nossa reflexão. E o livro Leis Morais e Saúde Mental, um livro também bastante legal para a gente estudar sobre as leis morais, sobre o que são elas e como a gente deve proceder em relação a elas, né? Bom, e aí, quando a gente se depara com o tema guardar os mandamentos de Deus, acredito que todos nós nos reportamos imediatamente aos 10 mandamentos. E é sobre isso mesmo que a gente vai falar. Nós paramos para pensar sobre o decálogo, né, os 10 mandamentos. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é: nós temos noção da importância desse documento, tanto no momento histórico em que ele surgiu, quanto no momento presente? Ou nós pensamos que foi um documento que perdeu a sua validade ao longo do tempo porque foi substituído por novos ensinamentos? Então é um questionamento bastante importante que nós devemos fazer e vamos refletir sobre isso na noite de hoje, juntos. Nós vamos buscar no livro do Caligares o que são mandamentos. Ele fala para nós o seguinte: os mandamentos são os princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos através de emissários chamados profetas. Então, vamos por partes. O que são princípios éticos? Aí fomos buscar. E princípio ético é o ponto de partida para a avaliação e reflexão sobre a vida moral, isto é, com a verdade estabelecida em um código. Então, princípio ético é o ponto de partida, ou seja, é uma ferramenta de avaliação e reflexão sobre a vida moral.
E como que procede isso? A avaliação de nós mesmos, a gente se colocar sob uma lente e observar as nossas condutas, os nossos pensamentos e sentimentos, fazer uma reflexão com avaliação, que a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Sobre a nossa vida moral. E isso com base numa verdade que está em um código. E que código é esse? O código, enquanto um conjunto de leis, de normas, de regulamentos, a gente entende que esse código é justamente o decálogo, que são as leis divinas. Então, os 10 mandamentos são esse código. E esse código traz para a gente uma reflexão, uma visão sobre o que é a vida moral, né? Bem, e esse princípio ético ele foi transmitido por Deus, através de Moisés, foi transmitido aos homens de todos os tempos. Ou seja, respondendo ao nosso questionamento primeiro, não é algo que se perdeu com o tempo. É algo que sobre o qual a gente precisa se debruçar, a gente precisa analisar, avaliar, refletir, porque até hoje ele é um código de conduta moral, da vida moral, para a nossa reflexão, para a nossa modificação. Então é importante que a gente veja os 10 mandamentos com esse olhar, com a importância que ele teve e que ele tem até hoje, tá? Bom, e aí, pensando nos mandamentos de Moisés, a gente sabe que na lei mosaica tem 2 partes. A primeira parte é a lei de Deus, as leis divinas, que são os 10 mandamentos, né, que é a parte invariável, imutável da lei. E nós temos a lei civil ou disciplinar. Essa lei civil, ela foi promulgada por Moisés, pelo próprio Moisés. Portanto, não é uma lei divina, é uma lei criada pelo homem. Então, se é criada pelo homem, ela se modifica com o tempo, porque essas leis vieram atender uma necessidade cultural, uma necessidade social daquele período histórico, daquele momento. Porque Moisés, ele decretou essas normas de conduta, o que as pessoas deveriam fazer, o que elas não podiam fazer. Ele decretou isso porque o povo era turbulento, o povo era indisciplinado. E ele, através da criação de uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus que cobra, de um Deus com que se pode barganhar, ele começou a conter as pessoas, conter a população, né? Conter os atos equivocados da população. Pelo menos assim ele o pretendia. E aí, nós fomos buscar no Evangelho, que fala pra gente que os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Nós fomos buscar o que é germen. O germen é o estado primeiro, inicial e rudimentar. Ou seja, os mandamentos de Deus, aí nós estamos falando dos 10 mandamentos, não das leis civis trazidas feitas por Moisés, não trazidas, né? Feitas por Moisés. Esses mandamentos de Deus, eles são o estado primeiro, eles são o começo de uma preparação, da preparação do terreno, daquilo que era necessário para a vinda do nosso Mestre Jesus. Da vinda de uma nova moral, ampliando, na verdade, como fala aí, ampliando a moral trazida nesses mandamentos divinos. Ou seja, a gente já vê por aqui que Jesus, ele precisou vir para ampliar esses conhecimentos que vieram através dos mandamentos de Deus. E aí, no Evangelho continua. Os 10 mandamentos de Deus não deixavam de ser fachada brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Não é porque Jesus veio até nós e nos trouxe um novo olhar sobre as questões morais, sobre as leis divinas, que os 10 mandamentos deixaram de ter a sua importância, de ter a sua validade. Não. Aqui diz pra gente no Evangelho
que, por ser esse estado primeiro e mais rudimentar, adequado ao povo daquela época, era sim um farol. Era algo que já mostrava o caminho, mostrava o direcionamento para aquele povo, o que eles precisavam fazer para melhorar a sua conduta moral. E aí, hoje a gente já sabe que havia muito mais além do que a gente conseguiu compreender, né? A essência desses mandamentos era muito mais do que a gente compreendia, do que a gente conseguia vislumbrar, né? E aí é interessante que naquele momento essa questão moral era muito complicada, né? As dificuldades de empatia, de fraternidade, de amar, isso era muito presente. Então esse povo ainda tinha um nível moral bastante rudimentar, bastante atrasado ainda. E aí fomos buscar no Livro dos Espíritos o que é moral, para a gente poder compreender melhor do que estamos falando. E na pergunta 629, a espiritualidade diz que a moral é regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. E a gente sabe pelos nossos estudos, né, pelo que a doutrina espírita explica pra gente, que a Bíblia mostra pra gente, que essa distinção entre bem e mal, o que é o bem e o mal, não era muito bem definida naquele momento. Por isso que foi necessário que Deus enviasse esses mandamentos para haver um guia, uma luz para clarear esses comportamentos equivocados. Mas, como diz aqui para nós, funda-se na observância da lei de Deus. Eles não compreenderam a lei de Deus. Não conseguiram compreender a essência dos mandamentos divinos. E aí os equívocos permaneceram, né? E a gente sabe que por causa disso que o Mestre Jesus precisou intervir, precisou vir até nós. Aqui no Evangelho ele ainda continua falando para a gente que essa moral que Moisés ensinou, ou seja, aqui a gente está falando das leis civis, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar, ou seja, reformar, reeducar, digamos assim, educar, né? E esses povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, ou seja, semi-selvagens moralmente falando, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, sacrifícios, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então a gente vê nas leis civis que Moisés traz, como nós dissemos anteriormente, essa ideia de um Deus a que se deve prestar adoração, a que se deve fazer oferendas, a que se deve fazer sacrifícios, e a visão de amor, de fraternidade ainda não existia. Ainda não tinha, a gente não pode falar que não existia completamente, mas ainda era muito inicial, um estado muito inicial. Não era a realidade geral daquela civilização. Então foi necessário, a gente não pode dizer que não foi necessário, foi preciso, porque inclusive o próprio Moisés, se a gente parar para refletir, ele não era um espírito puro, ele não era um espírito muito superior, ele tinha sua capacidade espiritual, tanto que ele foi escolhido por Deus para trazer os mandamentos, né, até nós. Mas a gente sabe que ele também cometeu os seus equívocos. E quando ele criou essas leis morais, ele tinha muito claro na mente dele que era o necessário, que era preciso cercear esse povo, era preciso educar esse povo de alguma forma, já que os 10 mandamentos não conseguiram cumprir aquilo para que veio, né, o seu objetivo. Então, ele promulgou essas leis civis. Bom, e no livro do Divaldo, Entrega-te a Deus, nos diz que nos 10 mandamentos estão escritos, sem dúvida, os códigos éticos de alta magnitude
responsáveis pela ordem social e moral da humanidade, numa síntese que facultaria o direito civil em muitos países fundamentar os seus postulados nessas regras seguras de comportamento. Olha que interessante. Divaldo reafirma aquilo que nós já vimos no começo, que é um código, um conjunto de leis e ético que diz respeito à moral. Então, é um código ético, são códigos éticos, são leis morais de alta magnitude. E a gente muitas vezes não estuda os mandamentos, a gente não se debruça sobre esse tema para compreender bem a essência, porque é divino. Os 10 mandamentos são divinos, a gente precisa buscar compreender o que Deus quis falar para nós através deles. Precisamos, porque tudo é ensinamento, tudo é busca de aprendizado, de aperfeiçoamento, né? E diz aqui, Divaldo, que foi uma síntese, ou seja, como nós falamos, que foi adequado àquele momento. Foi uma síntese. Síntese porque a gente sabe que hoje, estudando a doutrina espírita, nós vemos a complexidade das leis morais. Então, elas foram sintetizadas nos 10 mandamentos para facilitar o nosso entendimento naquele momento. E aí a gente vê que a magnitude e a importância desses mandamentos, que muitos países utilizaram desses mandamentos, para estabelecer as suas leis civis, né? Fundamentar as regras de bom comportamento, de boa conduta, que se deve cobrar do outro, que se deve estabelecer para um bom convívio em sociedade, né? Desculpem. Bom, e por ser um estado de aperfeiçoamento, um momento desse processo de aperfeiçoamento da sociedade, a gente está falando agora do povo judeu, né? Essas leis divinas, elas aparentavam um caráter proibitivo. Por que a gente fala aparentavam um caráter proibitivo? Porque era a estrutura, não a essência. A aparência era de que era simplesmente uma lei, eram leis que diziam que você não podia fazer. E que, na verdade, foi compreendido dessa forma, foi interpretado dessa forma, né? Então, quando a gente olha, se debruça sobre os 10 mandamentos, a gente vê que o primeiro, o terceiro e o quarto mandamentos, eles são assertivas, afirmativas. Porém, os demais, eles têm a palavra não. Por exemplo, não matarás. Então, é como se fosse, sim, uma forma de fazer com que as pessoas compreendessem melhor, porque a linguagem entendida naquele momento era essa. A proibição, o cerceamento, tá? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta que a gente não faça nada de mal, que a gente vai ter um futuro, a nossa vida futura, a nossa vida espiritual mais elevada? A espiritualidade diz que não, que nos cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando a gente simplesmente pensa que não fazer o mal é estar fazendo bem, é um grande equívoco. O não fazer o mal, ele nos induz a um processo de comodismo, de se acomodar em determinada situação. Fazer o bem demanda muito mais esforço da nossa parte, porque ainda temos muitas dificuldades morais. Então, fazer o bem é um grande esforço, como fala aqui, no limite de suas forças. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa agir moralmente melhor, digamos assim, né? Agir de uma forma melhor. Então, a gente precisa praticar. Só não fazer o mal não vai resultar em um aprimoramento moral, tá? E no livro Sermão da Montanha, o Caligares também coloca pra gente, olha, que coubera aos judeus as primícias de tão estupenda revelação, mas não obstante terem sido repreendidos repetidamente pelos profetas da antiguidade,
eles o haviam relegado ao mais completo esquecimento. E aqui a gente é levado a uma situação bastante importante. Antes de Moisés, houve profetas. Houve outros profetas antes de Moisés. E esses profetas tinham a sua mediunidade. Eles tinham a sua comunicabilidade com a divindade. Eles trouxeram, sim, também ensinamentos de teor moral, de ensinamentos importantes para a conduta do povo. Porém, também não foram compreendidos, né? E aqui mostra que, mesmo com esses alertas, esses ensinamentos dos profetas, mesmo com, aí vem também, como também fala nesse trecho, que fala que também o rabinismo, os cultos exteriores, tudo aquilo que foi trazido também com as leis civis de Moisés, fez com que os 10 mandamentos fossem relegados ao esquecimento. Ou seja, a essência foi esquecida, as leis divinas foram esquecidas. Então as leis civis, elas acabaram se sobrepondo às leis divinas. E é algo muito sério, é muito, muito sério, porque quando a gente se afasta das leis divinas, o que vem? Vem a dor, vem o sofrimento, vem as dificuldades, para fazer com que a gente retorne ao caminho. Então, isso que acontece, né? Então era preciso que fosse relembrado para nós, porque nós esquecemos de até hoje. Se a gente parar para pensar, até hoje nós passamos por dores e sofrimentos porque ainda teimamos em viver a nossa vida no piloto automático e nós acabamos não prestando atenção nas situações que chegam, nos aprendizados que chegam para nós, acabamos nos afastando das leis divinas. Temos atitudes equivocadas, pensamentos equivocados, e aí, para a gente poder voltar ao caminho reto, vem as dificuldades, vem as dores, os sofrimentos, que é o que a gente está experimentando agora de forma coletiva, né? Isso é um grande chamado, é um grande alerta para nós sobre o que a gente está fazendo, o que a gente fez desses ensinamentos, o que a gente faz dos ensinamentos trazidos pelo Mestre, pela própria doutrina espírita, o que a gente tem feito disso. O resultado está aí, né? A gente está passando por esse momento de dificuldade, mas que é de uma grandeza de ensinamento, de uma profundidade educativa grandiosíssima. Porque Deus, Ele é o nosso grande educador, né? Pelo seu amor infinito por cada um de nós, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe do processo de aprendizado pelo qual a gente precisa passar. Então Ele é nosso grande educador. E Ele vem nos trazendo, nos levando a esse processo educativo desde os primórdios. E a gente, como falamos aqui dos profetas, de Moisés, Jesus, doutrina espírita e tantas outras situações que Deus proporcionou para nós, para a nossa educação. Cada coisa veio no seu tempo. Porém, nós deixamos ao esquecimento todo o ensinamento que veio sendo trazido para cada um de nós, né? Nesse tempo todo do nosso processo de caminhada aí. Bom, e aí continua falando que os mandamentos não haviam sido cumpridos por ninguém, nem mesmo por Moisés, que os recebera no Monte Sinai. E a gente se surpreende, fala, nossa, mas Moisés não cumpriu com essas leis? Não, porque Moisés também, como nós já comentamos, ele não era um espírito puro. Ele também tinha as suas dificuldades, as suas barreiras para enfrentar, a responsabilidade que ele precisou encarar, né? Então, quando ele promulgou as suas leis civis, muitas, se não todas elas, não tinham a ver com as leis divinas. As leis civis, muitas delas não tinham a ver com as leis divinas. Por exemplo, a lei de Talião, do olho por olho e dente por dente. Vai totalmente ao avesso do não matarás, que é a lei divina. Outro exemplo, quando Moisés ele cria, através das leis civis, a imagem, a ideia de um Deus punitivo, agressivo, que quer
que quer coisas em troca das bênçãos que oferece, ele criou uma imagem totalmente avessa daquela trazida pelos 10 mandamentos, que fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é complicado, porque ele também tinha as suas dificuldades. Por isso que com esse processo todo, acabou caindo no esquecimento, né? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a espiritualidade responde na consciência. E aí vem uma coisa muito importante para a gente refletir. Não podemos dizer que não sabemos. Deus, na sua infinita misericórdia, colocou dentro de cada um de nós, em cada um de nós, as suas leis, né? Então, elas estão aqui. A gente sabe que em muitos momentos da nossa caminhada, a nossa consciência, ela nos diz se estamos agindo bem ou mal. Mas nós prestamos atenção somente quando a consciência nos cobra as atitudes erradas que nós tivemos. Infelizmente, a gente não ouve antes de fazer determinados equívocos. Então, a nossa consciência, ela traz para a gente o caminho a seguir. Cabe a nós exercitarmos ouvi-la, exercitarmos, seguir os conselhos que a nossa consciência nos dá, os conselhos bons, porque a gente não pode confundir com com os pensamentos aleatórios, né? O que a consciência me diz em nível moral, o que é moralmente correto eu fazer, né? O que de bom eu devo fazer ao meu próximo que eu gostaria que fizessem para mim também. E é nesse nível que a gente precisa pensar. Então, esses irmãos da época de Moisés, eles tinham na sua consciência gravadas as leis morais, porém não prestavam atenção, tinham relegado ao esquecimento. Infelizmente, daí vieram os grandes equívocos, como a gente pode perceber, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 621A, Kardec pergunta para os espíritos: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ou seja, revelar é tirar o véu. Nesse caso, tirar o véu do esquecimento, como a espiritualidade nos fala. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Está escrito em nossa consciência, mas nós precisamos constantemente que nos seja lembrado. Problema, né? Que dificuldade que nós ainda temos de ouvir, de obedecer, de seguir o que é melhor para nós, o que é o correto a se fazer. Então, precisava que fosse lembrada para nós. E quem que veio lembrar novamente para nós? Nosso Mestre Jesus. Porque ele percebeu que não estava sendo cumprida a lei. O que estava sendo cumprido era a lei mosaica, a lei civil e não a lei divina. Então, Jesus percebeu a necessidade que havia dele vir até nós, dar cumprimento à lei, cumprir a lei de Deus, cumprir o que estava na essência dos 10 mandamentos, né? Como ele fala para nós em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, não julgueis que vim destruir a lei aos profetas, a lei divina, né? E os profetas, todos os ensinamentos divinos que vieram antes da lei. Não vim destruí-los, mas sim dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos afirmo, passará o céu e a terra, mas de modo algum passará da lei só um i ou um tio, sem que tudo se cumpra. Nada ia deixar de ser cumprido, nada vai deixar de ser cumprido. Nós somente vamos ser um planeta de regeneração no momento em que a maioria de nós cumprir a lei, a maioria de nós observar da lei e buscar cumprir a lei. Então é bem complicado isso. Então nada acontece, nada vai deixar de acontecer que não foi
falado pelos profetas a respeito do Mestre, isso que ele está dizendo para nós, e a gente ainda compreende que nada vai passar batido, digamos assim. Todos nós estamos fadados ao progresso, ao desenvolvimento moral, espiritual, né? E Caligares diz para a gente assim, olha, ele expôs novos preceitos, novas normas de conduta, de molde, a conduzir-nos a uma justiça mais perfeita, assim como ao exercício da misericórdia e da fraternidade universal. Sentimentos esses quase desconhecidos até então. Olha que interessante. Exercício. Jesus veio cumprir. E a gente sabe que Jesus tinha suas atitudes e palavras condizentes, né? Digamos assim. Então Jesus, ele veio exemplificar, veio cumprir a lei. Então ele mostrou para a gente o exercício da misericórdia e da fraternidade universal. Ele veio trazer para a gente o que era novo, uma nova forma de enxergar o que já vinha sido trazido ao longo de muito tempo. Ele veio dar uma nova roupagem, demonstrar como executar a lei, como fazer com que, agir corretamente em nível moral, como agir corretamente no nosso dia a dia. Então, ele trouxe para a gente a lei de justiça, amor e caridade. Porque somente por palavras, naquele momento, não se conseguiu entender o que era a lei, o que precisava ser feito. Moisés tentou mostrar o que precisava ser feito da maneira dele, de forma equivocada. Então Jesus veio até nós nos mostrar como seguir a lei, o que a lei esperava que nós fizéssemos e o que a lei espera que nós façamos até hoje, porque muita coisa ainda não temos dificuldade em cumprir, em fazer. E João capítulo 1, versículo 17 fala: pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a prática, a essência, a verdade foi trazida pelo nosso Mestre Jesus. A lei veio por Moisés, mas a essência só foi começar a ser compreendida de fato quando Jesus esteve entre nós. E na Gênesis, no capítulo 1, diz pra gente que Jesus, tomando da lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Então aqui, o que fala pra gente, né? Que Jesus, ele tomou da antiga lei o que é eterno e divino, ou seja, Jesus somente considerou as leis divinas, os 10 mandamentos. Ele rejeitou o que era transitório, porque as leis divinas, como nós falamos, são imutáveis. E as leis civis criadas por Moisés, elas eram transitórias. Então Jesus somente considerou o que era essencial, o que permanecia, que era a lei divina, né? E ele rejeitou tudo aquilo que não dizia respeito a isso. E acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara. Como assim? Jesus trouxe para nós a ideia de causa e efeito. Ele trouxe para nós que atitudes corretas iriam ter consequências positivas e atitudes equivocadas teriam consequências negativas nesta vida e na vida futura, né? Ou seja, ao desencarne. Porém, a gente sabe que muitos ainda não compreendem dessa forma, mas Jesus já falava para a gente da nossa vida no plano espiritual, né? Em Hebreus capítulo 8, versículos 6, 7 e 13, diz o seguinte: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Se aquela primeira aliança, que deveria ter sido estabelecida por Moisés, tivesse sido perfeita, tivesse sido da forma como deveria ter sido, ou seja, as pessoas compreendendo e cumprindo o que estava na lei,
não precisaria ter uma segunda aliança, que é a vinda de Jesus, a segunda revelação. Não teria sido necessário que ele viesse estar aqui conosco. Provavelmente não teria sido necessário. Então, mais uma vez mostrando o quanto a lei divina deixou de ser cumprida. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, diz que qualquer, pois, que violar uns destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Então aqui Jesus fala para a gente o seguinte, na passagem evangélica do Sermão do Monte, quando ele inicia dizendo novos ensinamentos que nós deveremos cumprir, ele passa a verdade para a gente como roteiro de vida. Então, esses mandamentos que ele trouxe, esses ensinamentos que ele trouxe para nós, é o que ele quis dizer que não deveriam ser violados, né? Que deveriam ser cumpridos. E nós deveríamos cumprir e ensinar aos homens, ensinar ao nosso próximo como cumprir. Ensinar como? Pelo exemplo, principalmente pelo exemplo. E aí que se encaixa o amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto está toda a lei e os profetas. Então, todo o ensinamento de Jesus se resume: o amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. E aqui ele fala para a gente justamente que nisto está toda a lei. Ali na lei de amor está contida toda a lei trazida por Moisés, toda a complementação que ele veio trazer para nós, né? E os profetas, inclusive todos os ensinamentos que precederam Moisés. Então, todos os ensinamentos divinos estão contidos na lei de amor. E aí a gente se pergunta, né? O que Jesus quis dizer que nós devemos guardar os mandamentos? E aí, no livro de Caligares, ele fala pra gente: respeitar, pois, esses mandamentos e explicá-los à humanidade para que todos saibam conduzir-se com acerto, fazendo aos outros somente o bem, tal como desejam para si mesmos, a fim de que a terra venha a ser um mundo feliz e não este vale de lágrimas, onde as dores e as aflições sobrelevam as alegrias, constitui dever de quantos tenham perlustrado as páginas sublimes do Evangelho. Quanta coisa, né? Então aqui, o que o Caligares está colocando para a gente? Esses mandamentos, a gente se reporta às bem-aventuranças. Por quê? Porque as bem-aventuranças a gente pode considerar como uma releitura dos 10 mandamentos, do Decálogo. Como assim? O que é uma releitura? Uma releitura é você fazer uma interpretação e você acrescentar coisas novas. No caso, ele mostrou para a gente Jesus uma interpretação das leis, da lei divina, e ele acrescentou o que é novo, novos ensinamentos, uma nova perspectiva, um novo olhar. Então, a gente sabe que esses mandamentos que se fala aqui, que Jesus queria que nós realizássemos e passássemos ao próximo, são aqueles falados nas bem-aventuranças, né? Que ele trouxe para nós lindamente no Sermão da Montanha. E aqui outra coisa importante, quando fala do Vale de Lágrimas, né? E a gente está observando justamente isso nesse momento pelo qual nós estamos passando. Porque os grandes valores, eles ainda não desabrocharam. E aí nós estávamos abrindo ao acaso o livro do Pastorino, aquele pequenininho, né? E ele fala pra gente assim: não há pessoas mais, há ignorantes da lei. Então, a gente precisa também observar isso, que se ainda estamos passando por dificuldades, se ainda estamos passando por momentos sérios de provações, de aprendizados, é porque a maioria de nós ainda
somos ignorantes da lei divina. Ainda não compreendemos o que viemos fazer aqui. Ainda não nos enxergamos como espíritos imortais que precisam se encaminhar, precisam modificar a sua conduta, modificar a sua forma de pensar e sentir, se renovar. Então, muitos de nós ainda não conseguimos enxergar dessa forma. Por isso ainda passamos por esse vale de lágrimas, esse vale de dores e dificuldade, né? E no livro O Caminho das Virtudes, o Jason de Camargo fala algo importante que vem de encontro a esse momento que nós estamos vivendo. Ele fala assim, olha, o processo doloroso do sofrimento individual ou coletivo é ainda o que serve de despertador para a consciência que dormita sobre o colchão dos sentimentos inferiores. Olha que coisa interessante. A dor, esse processo doloroso, ele serve como um despertador para que a gente saia da inércia, que a gente saia da zona do esquecimento, como ele fala aqui, que dorme, dessa consciência que dorme sobre o colchão de sentimentos inferiores. Essa consciência que não está desperta, que se esqueceu das leis divinas, que estão lá, mas que a gente muitas vezes faz questão de esquecer. E é muito importante a gente pensar nisso e observar todas as situações que estão acontecendo no mundo, para a gente poder buscar entender, compreender o que devemos trazer de aprendizado para cada um de nós. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 647, Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? E a espiritualidade diz certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-la como o fazem presentemente. Vamos parar aí. Então, a lei de Deus se acha toda contida no preceito do amor ao próximo. E aí, o amor ao próximo ali está todo o dever que nós devemos cumprir uns para com os outros. E olha que coisa importante que a espiritualidade mostra pra gente. É preciso que nos mostrem a aplicação. Do contrário, deixarão de cumpri-la. Olha que situação. Então, ainda é preciso que nos mostre como proceder, senão nós não vamos ainda compreender para cumprir. Que coisa séria. O quanto nós ainda estamos moralmente em dificuldade. E aí nós nos perguntamos, será que nós estamos essencialmente, ou seja, moral, espiritualmente, tão longe daqueles irmãos para quem Moisés transmitiu os mandamentos? Será que nós ainda estamos tão longe disso? Ou será que nós ainda estamos muito vivendo no esquecimento do que viemos fazer, no que devemos fazer para nós e para o próximo? É uma questão que a gente precisa refletir, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 614, deixa eu voltar aqui que faltou um pedacinho, ó. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. E aqui ele fala sobre lei natural, e que essa lei, né, essa questão do amor ao próximo é só uma parte da lei. É uma parte muito importante, mas não é toda a lei. E aqui nós vamos ver, no Livro dos Espíritos, que aí Kardec pergunta na questão 614, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, ou seja, é natural, é o que acontece, sem que a gente interfira. É o processo natural da vida, é o processo natural pelo qual nós passamos espiritualmente. E continua, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei natural, como
a lei, que é a lei de Deus, ela deve ser respeitada. Ela deve ser compreendida, entendida para então ser respeitada. A gente precisa obedecer. Obedecer não como uma questão de obediência cega. Não, jamais. A gente precisa estudar. A gente precisa conhecer para compreender. E aí então observar se estamos fazendo ou não. Reflexão e avaliação. Precisamos dessas etapas da nossa caminhada. E precisamos fazer como Santo Agostinho nos ensinou. Todo dia refletirmos, avaliarmos nossas condutas morais durante aquele dia, para podermos nos modificar. Senão a gente fica na inércia, a gente não muda nada e aí desperdiça uma encarnação inteira em situações equivocadas sem necessidade. E na pergunta 648, Kardec pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? O que se pensa, a espiritualidade pensa a esse respeito? E olha que interessante, a espiritualidade diz que essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a lei de Moisés, são os 10 mandamentos, é o decálogo, e é de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial, ou seja, o que é espiritual. A última lei, a de justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Olha que interessante. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a gente encontra cada uma dessas leis e as explicações e os entendimentos que nós precisamos ter acerca de cada uma. É uma sugestão de estudo para todos nós. Buscar lá, estudar, entender cada uma dessas leis e se avaliar e refletir se nós estamos de acordo com elas, estamos agindo de acordo com elas, né? E elas, como diz aqui para nós a espiritualidade, a lei de justiça e caridade, ela abrange todas essas outras. Ela abrange as outras 9. E essas leis, por mais que pareçam muito diferentes, elas estão contidas, elas são também as leis de Moisés, trazidas por Moisés, só que com uma roupagem diferente. Olha como é a misericórdia divina. Deus está constantemente enviando para nós o que precisamos saber para nossa felicidade. E nós ainda estamos cegos, ainda estamos com o véu do esquecimento, né, em relação a essas leis, em relação ao que a gente precisa modificar. E aí vem a pergunta, que é até o título de um livro bem interessante, de José Maria Souto Neto. Se sabemos, por que não fazemos? Bem interessante a pergunta dele, e vem de encontro a nós. Se sabemos, por que não fazemos? João, capítulo 13, versículo 17, diz assim, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Estas coisas, as leis divinas. Se sabes as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, nós seremos mais felizes se nós as praticarmos. Por que não fazemos o que sabemos? Aí fica a pergunta, né? É revolta? Por recomodismo? Por prazer? Ignorância? Nós estamos abrindo mão dessa prática por quê? Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus nos ensinou a humildade e a mansuetude. Então Jesus, ele é esse exemplo para nós do cumprimento da lei, do que nós precisamos fazer. E ele diz para a gente, quando ele fala, eu vos aliviarei, porque se nós
observarmos a conduta de Jesus e nós buscarmos seguir os seus passos, nós teremos alívio. Nós teremos alívio das nossas dores, porque estaremos em acordo com as leis divinas. Olha que importante a gente começar a observar todas essas situações, né? E aí, no livro do José Maria, do Se Sabemos Por Que Não Fazemos, ele diz que opções boas geram bem-estar, paz e alegria. Opções contrárias nos acarretam sofrimento e necessidade de reparação. Se nos afastamos das leis, nós necessariamente passaremos por dificuldades para podermos despertar para aquilo que estamos relegando ao esquecimento. E aí, trazendo para nós temos aquela famosa, digamos assim, frase do Evangelho, mas que muitas vezes nós nos esquecemos dela, da essência que ela traz, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, quando Jesus nos diz que devemos guardar os mandamentos, nós precisamos colocá-los em prática, ele está falando de um esforço. Ele não espera, e Deus não espera que nós nos tornemos perfeitos da noite para o dia. Espera de nós esforço, vontade de transformação, vontade de conhecer, estudar, aprender o sentido oculto das palavras, dos ensinamentos e executar a nossa transformação moral. É isso que a gente precisa entender. E é mais do que reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Que triste, né? Triste e, na verdade, alento, né? Ao mesmo tempo, porque fala aqui fazendo esforços muito pequeninos. Esforços que, muitas vezes, pra gente não vai ser algo que vai despender muito da nossa capacidade. Então, observando diariamente as nossas condutas, buscando pensar o que Jesus faria nessa situação, faz parte desses esforços diários, constantes. E o que falta a nós é a vontade. E quão poucos de nós fazemos esses esforços, quão poucos de nós temos firme a vontade de modificar. E ele fala para a gente, José Maria, que no Evangelho de Jesus temos o roteiro seguro para a verdadeira libertação e a iluminação espiritual, pois nele estão retratadas as leis morais divinas, sem o engano das nossas paixões, livre do ego, porque Jesus é um espírito puro. Então Jesus não tem ego. Jesus é luz, é amor. Por isso que ele fala: eu e o Pai somos um, porque ele já se elevou espiritualmente tanto que ele já compreende Deus. Ele já está unido no amor com Deus. Então, por isso que Jesus é o nosso roteiro seguro. O seu evangelho é a nossa norma de conduta para a nossa verdadeira libertação das nossas más inclinações, dos nossos grandes equívocos morais. E ainda José Maria fala: não há milagres, a natureza não dá saltos e ninguém se converte em espírito bom da noite para o dia. Virtuoso é o espírito que repetidamente, errando e se corrigindo, trabalhou os potenciais da alma em muitas vidas. Então, olha que importante, nada acontece do dia para a noite. Isso é um alerta muito importante para nós que ainda temos a visão
egóica perfeccionista. Achar que nós não podemos errar. Achar que porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus, porque nós estamos a par da doutrina espírita, que nós não temos o direito de errar. Temos e vamos errar. Vamos errar. A culpa é o pior sentimento que a gente pode cultivar, porque não é isso que Jesus quer de nós, não é isso que a doutrina espírita ensina para nós. Nós não devemos nos culpar dos nossos equívocos, porque somos ainda muito, muito equivocados. Somos perfectíveis, não somos perfeitos. Então aqui fala pra gente que o virtuoso é o espírito que repetidamente errando e se corrigindo, claro que não fala aqui do mesmo erro, mas se repetirmos o erro e observando o erro e buscarmos cada vez mais fazer esforços para não cometê-lo novamente, nós estamos trabalhando os potenciais da nossa alma, estamos trabalhando as nossas virtudes. E aí, esse é o espírito virtuoso. Esse é o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão. Não é aquele que busca ser perfeito da noite para o dia. É aquele que sabe que não é perfeito, mas que está fazendo todos os seus esforços para chegar até lá um dia, né? Então, meus irmãos, essas reflexões que nós trouxemos na noite de hoje foram muito importantes para a gente entender que crescer espiritualmente é uma escolha. Guardar os mandamentos de Deus é usarmos a nossa consciência, nós passarmos a crescer na nossa autoconsciência, no nosso autoaperfeiçoamento, na nossa observação, na nossa reflexão, avaliação diários, que nós precisamos escolher crescer. E para nosso crescimento, basta que nós conheçamos, apreendamos e coloquemos em prática as leis divinas. E para a gente encerrar o nosso estudo da noite de hoje, gostaria de convidar todos para que nós elevemos os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus em agradecimento. Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de novos conhecimentos, de novos esclarecimentos, que o Senhor nos traz sempre, que nosso Pai nos envia sempre, Mestre. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, pela oportunidade de conhecer o seu Evangelho, pelo auxílio que recebemos diariamente para o despertar de nossa consciência para a vida futura, Mestre. Que o Senhor possa nos envolver na noite de hoje, para que tenhamos uma noite abençoada de sono, com bastante trabalho e estudo no plano espiritual, se assim o Senhor nos permitir. Pedimos que o Senhor fique conosco, hoje e sempre, querido amigo. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, irmãos, boa noite a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.